gente, bom dia, muito boa tarde ou boa noite. Não sei que horas você vai estar aqui me dando o prazer, a honra, a alegria, a satisfação de estar vendo esse vídeo. Estamos mais uma vez aqui trazendo um conteúdo no canal aqui para a gente refletir. É tão importante a gente refletir um pouco, pensar sobre as coisas que acontecem na nossa vida, né? Nós vivemos cheio de turbulências, cheio de tantas coisas na nossa vida que nos prejudicam, que nos deixam tão ruins, né? Vivemos, como eu já falei em vídeo anterior, vivemos sufocados pelo barulho do mundo. Você ao fundo aí do vídeo, talvez você possa ouvir algum barulho, algum som, né? Então faz parte da nossa vida, infelizmente, essas barulheiras que vão tomando conta do silêncio da nossa alma e vão nos deixando um tanto quanto perturbado. E se você percebe o verão, principalmente o calor, eu tenho observado isso, não sei se você também percebe, que o calor, o verão, deixa as pessoas um tanto quanto alteradas, transformam e alteram tanto o seu humor. As pessoas se sentem um tanto quanto mais agitadas, um pouco mais irritadas. Não sei se acontece isso contigo, com vocês por aí. Mas então, eu agora há pouco falava com a pessoa de que realmente essa questão do calor e das coisas nos deixam um tanto quanto ruins, né? Nos deixam judiados assim, no sentido emocional, no sentido do humor. Então eu trago para nós pensarmos sobre hoje, porque essa pessoa me dizia agora há pouco que a gente falava da importância de a gente se sentir bem, a importância da gente estar alegre, estar feliz, mesmo enfrentando essas dificuldades que nós temos devido aos problemas que todos os dias a gente tá acontecendo na nossa vida. Todos os dias eu acredito que a gente mata um leão e foge do outro, né? Mas faz parte da nossa vida, faz parte da nossa caminhada, nós fazemos esses enfrentamentos. Eu acredito que cada obstáculo que vai ser colocando na nossa frente, nós não podemos desistir, nós temos que voltar para trás, dar um impulso e com muita força, com muita fé, enfrentando e ultrapassando esses obstáculos. A gente percebe, não sei se você contigo também acontece a mesma coisa, você percebe que quando você ultrapassa um obstáculo, você resolve um problema, alguma coisa que você tinha para resolver, ele é solucionado, você se dá por conta o quanto você se sente bem, né? Porque você sentiu que você empenhou um esforço, fez uma concentração e conseguiu ultrapassar e conseguiu passar por isso aí. Isso aí nos traz alegria depois. Então todas as provas, né? A gente passou muitas provas quando a gente estudou, então tinha as provas e nós a gente estudava bastante, se esforçava bastante. Às vezes as notas não eram as notas que a gente desejava, mas no final, depois de tanto esforço, a gente conseguia ser aprovado, né? Então passava pelas provas e a gente era aprovado. Então eu falava agora há pouco com uma pessoa que ela me dizia da dificuldade que ela tem, que nós muitas vezes temos de sorrir, de nos abrirmos para a vida, de enfrentarmos a vida com alegria, com sorriso, com tranquilidade. E a gente fica se questionando, se perguntando, refletindo por que isso acontece com nós. É que essas coisas acontecem muito mais com a mulher, eu acredito. Tenho observado sobre isso, tenho pensado sobre isso. E deixo para você também pensar e me ajudar a refletir sobre isso. Porque o canal é para reflexão, para a gente pensar, é ter momento, a gente ter um tempo para a gente pensar, para a gente fazer a nossa aferição, ver se a gente está no caminho certo ou não. Acontece que muitas mulheres, principalmente as mulheres um tanto quanto mais em tempos mais passados, eu falo dessas porque a gente tem mais idade assim, né? Não sei da juventude hoje, não pensei, porque esse caso dessa pessoa do qual eu estou falando é uma pessoa já mais de idade, uma certa idade, né? Então eu acredito que as mulheres foram, na sua juventude, no seu tempo de infância, elas foram muito cobradas por seus pais, porque os pais antigamente, eles exigiam dos filhos, principalmente da mulher, muito respeito. Eles tinham muita observação, o olho firme na sua filha, nas suas filhas principalmente, nos filhos também, mas na filha principalmente, porque os pais também se preocupavam muito com os relacionamentos, com os namoros e até com os casamentos que teriam depois, né? Então os pais traziam aquela cobrança muito forte do respeito, da seriedade, e o que naquele tempo fazia parte também desse conjunto da seriedade? A moça, a mulher, a menina na época não ficar só se abrindo, como se sorrindo, brincando assim. Hoje em dia você vê que as pessoas brincam, as pessoas se divertem, as pessoas fazem essas brincadeiras, fazem com os outros essas coisas assim, né? E são mais alegres, são mais faceiras, são mais brincalhonas, que em certo ponto acho que as pessoas devem ser assim. Mas naquela época era como é que se diz?
era identificado, era cobrado, era analisada essa questão, principalmente para as meninas, moças, que elas não podiam ser assim muito soltas, não podiam ser muito alegres, tinham que ser mais fechadas, mais comedidas. Então elas trouxeram, muitas mulheres trouxeram dessa época, desses seus passados, trouxeram essa rigidez, essa cobrança, essa exigência que foram feitas na época que elas eram meninas, que tinha que ter muito sério, não podia estar se abrindo, não podia estar sorrindo. Não sei se você se lembra, eu recordo que naquela época, nos nossos tempos, assim, da minha idade, principalmente, não digo agora, estou falando da nossa época, da minha idade, por exemplo, era difícil você ver na rua uma menina fumando, era muito difícil, até os homens, né, como nós, a gente, o homem, a gente vê os amigos da gente, a gurizada naquela época, eles se escondiam para fumar dos pais, né, faziam uma escapada para fumar um cigarrinho, coisa e tal, né, e as meninas e as mulheres, então era muito difícil você ver, né, naquela época, as meninas, as mulheres fumando na rua, as mulheres com garrafa de bebida, de cerveja ou qualquer outro tipo de bebida da época, bebendo assim publicamente. Não recordo, agora estou gravando o vídeo assim, não, como você sabe, eu não deixo nada anotado, mas eu não recordo assim se naquela época as mulheres também bebiam junto com os homens, talvez em casamentos, em festividades, não recordo. Depois eu posso me lembrar e gravar outro vídeo sobre isso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, então, que em certos aspectos elas foram muito cobradas, foram muito exigidas de si, essa questão de ser mais soltas, de ser mais alegre, de ser mais tranquilas, assim, né? Mais soltas, como se diz assim, no sentido de brincar, de ser expansiva, etc e tal, porque isso aí não define essas coisas, pessoal. A mulher sendo assim, não define nada que seja contrário à sua moral e à sua pessoa, mas reflete, quem sabe, o seu estado de espírito. E às vezes a mulher se sente, principalmente as mulheres, os homens eu acho que é um pouco menos, as mulheres se sentem tanto quanto reprimidas, se sentem tanto cobradas, né? O cobrador que tem dentro de cada um de nós, né? Que nos cobra e que nos exige que a gente seja certinho, que a gente não pode errar. Eu já gravei um vídeo sobre isso, que a perfeição atrapalha as pessoas, né? Porque a gente procura fazer as coisas certas e quando as coisas não dão certo, a gente fica se cobrando, fica se exigindo. Tem muitas pessoas que levam isso muito a sério, muito à risca, né? Não se permitem nenhum tipo de erro e fazem muitas cobranças entre si. Então, o motivo de eu gravar esse vídeo agora, assim, nesse momento, é para deixar, para que muitas mulheres, tem muitas mulheres que assistem o canal Paulo Dollins, para elas pensarem um pouco sobre isso e me ajudar nessa reflexão sobre essa questão das exigências e das cobranças que foram feitas, não por mal, mas para um sentido de cuidado com seus pais naquela época. E hoje eu vejo um pouco menos. Naquelas épocas os pais amavam mais seus filhos, né? Principalmente a filha mulher, o pai, a mãe também tinha um cuidado maior, né? Porque tinham medo, né? Que fossem se perder. E os jovens também, os rapazes também, logicamente. Quando os filhos saíam, os pais se preocupavam, como eu já gravei no vídeo anterior, onde é que eles estavam indo, que horas iam voltar, com quem que eles estavam saindo, né? Então tinha uma preocupação, mas as filhas mulheres as meninas eram bem mais cuidadas, mais protegidas, e muitas trazem consigo essas lembranças, esses sentimentos da sua infância, e hoje muitas, como essa que agora há pouco eu falei, elas não se permitem a brincar, dar risada, a ser expansivas, a ser alegres, porque dentro do que foi gravado dentro dela, ficou gravado dentro dela, não pode ser assim muito aberta, muito expansiva, muito alegre, muito feliz. Feliz sim, não pode ser muito alegre, muito expansiva. Então, é o pensamento dela, né, pessoal? Não estou dizendo que isso seja algo que todo mundo pensa assim. Então, eu conversando há pouco com essa pessoa, a gente está sempre em contato com as pessoas, e a gente vai trazendo as vivências, as experiências que essas pessoas passam, e isso nos dá o aprendizado. As vivências e as aparências nos dão os aprendizados. Por isso é muito importante nós sabermos observar, sabermos olhar o lado positivo dos outros para nós seguirmos, e olhar aquilo que deu errado na nossa vida, ou olhar aquilo que deu errado com certas pessoas que tomaram atitudes às vezes impensadas ou no calor das emoções, para a gente não seguir isso, porque a gente vê que os resultados certamente podem ser bons se os bons exemplos forem seguidos, e podem ser ruins quando os maus exemplos são seguidos também. Então fica para você que faz parte do canal Paulo Dollins essa breve reflexão, para que você traga consigo esse momento de pensar sobre essas coisas que acontecem, né? E isso talvez possa lhe ajudar você
a ter um pensamento melhor, ter uma reflexão melhor sobre a sua vida. Muito obrigado a você que faz parte aqui da nossa família, família do bem. Estamos sempre na luta, buscando, caminhando em busca de algo melhor para sermos melhor como pessoa. Muito obrigado. Não se esqueçam. Isso mesmo, fique na paz do Criador.